E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do capítulo 5 do livro A Riqueza das Nações, onde a gente vai falar sobre o real valor das mercadorias, né? Mas antes de começar o vídeo, eu quero, como sempre, pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que se interesse por esse tipo de conteúdo, tá bom? Mas começando direto ao assunto, esse é um assunto um pouco complexo, da parte de Smith, e mais uma das polêmicas envolvendo o nome dele por ser uma época um pouco escassa com matéria de economia monetária, e na época os produtos que Smith tinha para estudar economia era basicamente uma economia de trocas de moedas, né? Ali no século XVIII, o livro foi publicado em 1776, então a gente não tinha coisas como existe hoje de expansão monetária desenfreada, câmbio flutuante ou Bitcoin, para que exista um estudo mais aprofundado com relação ao valor das mercadorias ou expansão monetária, mas o autor já conseguiu ter alguns insights muito bacanas desde essa época. E ele procura, nesse capítulo, entender qual é o valor real das mercadorias, né? Então, o que compõe exatamente o valor de uma mercadoria? No capítulo passado, a gente falou sobre a moeda, né, e como ela se forma e como as pessoas trocam as mercadorias, e existe ali o valor de uso e o valor de troca, né, que é algo bem simples, mas que já tem polêmicas, né, dentro daquele assunto, mas ele vai entrar mais ainda na polêmica. É um capítulo tedioso, no próprio livro ele diz com essas palavras, coisas tediosas, e que ele tentou desvendar o melhor que ele conseguiu no capítulo, mas ele não conseguiu nenhuma conclusão, e geralmente quando se estuda Smith nesse tipo de conteúdo, as pessoas falam, Smith cagou nessa parte e vamos fingir que ele nem escreveu isso e vamos só focar na divisão do trabalho, né? Mas enfim, o que Smith diz, para começar o assunto, é sobre qual é o valor do trabalho exatamente, né? Como que a gente consegue identificar se alguém é rico ou não, né? E ele diz que o que faz a pessoa ser rica ou pobre é a quantidade de coisas que ele consegue adquirir com o fruto do seu trabalho, ou seja, um argentino que tem 1 bilhão de pesos argentino é mais rico do que alguém que tem 1 bilhão de reais ou 1 bilhão de dólares, justamente por a quantidade de trabalho alheio que uma pessoa com 1 bilhão de dólares e uma pessoa com 1 bilhão de pesos ou reais consegue trocar. Ou seja, o valor em si, o valor nominal, 1 bilhão, em dólar é uma coisa, em real é outra, em peso é outra. E qual que seria a diferença, segundo Smith? A quantidade de trabalho que essa pessoa consegue comprar. Então, o homem rico é mais rico ou mais pobre de acordo com a quantidade de dinheiro que ele consegue, de trabalho que ele consegue adquirir. Ou seja, tendo essa conclusão extremamente simples, ele diz que o valor real das mercadorias é o trabalho. E aí ele coloca uma frase aqui bem bacana, que, como ele sempre faz, coloca alguma frase um tanto quanto impactante na sua obra, para que a gente consiga entender a ideia dele. E a frase é a seguinte: o trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro de compra original que foi pago por todas as coisas. Não foi por ouro ou por prata, mas pelo trabalho que foi originalmente comprada toda a riqueza do mundo. Ou seja, ele diz basicamente que o trabalho é anterior ao dinheiro, e realmente é. Ou seja, o dinheiro é definido pelo trabalho. E como que exatamente é esse trabalho, né? Ele diz que não dá para ter uma definição muito clara, justamente porque a gente não consegue calcular exatamente quanto que valeria uma hora de trabalho em dinheiro, né? Em moeda. Você pode falar mais ou menos, a minha hora de trabalho é 50 reais, é 100 reais, é 200 reais. Mas ela não é exatamente muito boa para a gente conseguir calcular o valor de uma mercadoria, né? Aqui eu estou falando de um serviço, mas vamos colocar dentro de uma mercadoria, por exemplo, né? Então, como que eu faria, por exemplo, eu faço um sapato e digo, esse sapato demorou 5 horas para ser produzido, a minha hora de trabalho é 100 reais, logo esse sapato custa 500 reais. Mas uma empresa pode fazer 1.000 sapatos em uma hora com um trabalhador ou até menos. Então, quanto que realmente valeria esse sapato, né? É claro que teria toda uma questão de custo e tal, mas aí a gente já deixaria o assunto muito complexo. Mas, ou seja, o que o próprio autor está falando, e eu estou falando, reforçado com esses exemplos, é que o valor trabalho ele não consegue ser definido muito claramente, né? Então, dentro de uma sociedade de escambo, a gente conseguiria trocar
um produto pelo outro e fazer mais ou menos ali, isso aqui demorou 1 hora para fazer, então toma aqui outro. Alguma outra coisa que também demorou 1 hora para fazer, ou eu acho que demorou 1 hora para fazer. Mas quando a gente começa a entrar em moedas, né, aí já começa a ter um pouco de problema. Bom, com relação ao dinheiro, né, ao valor do dinheiro, agora entrando em um outro assunto, mas complementar, né, o que o autor diz é que, como a gente já falou, existe a dificuldade da gente entender quanto vale exatamente uma mercadoria com dinheiro, mas que o dinheiro, o trabalho, de acordo com o autor, é o real valor das mercadorias. Mas a gente trabalhando numa economia já dentro de um sistema onde as mercadorias são trocadas por dinheiro, a gente tem que dar o valor às coisas com dinheiro, né? E o que exatamente vai valer esse dinheiro? Bom, ele diz que esse dinheiro deveria valer o trabalho, porque o trabalho foi a primeira coisa a primeira mercadoria comprada, o primeiro produto comprado ou feito, ele foi medido em trabalho, não em dinheiro. O dinheiro foi existir depois. Então, ao longo do tempo, o dinheiro deveria valer exatamente aquele trabalho, porque o valor do trabalho não muda. Ou seja, se eu fiz algum tipo de trabalho 10 anos atrás e ele me gerou certo tipo de esforço, em mesmas condições, 10 anos depois, ele deveria me gerar a mesma renda, né? A renda real. Hoje a gente tem vários problemas com relação ao valor nominal e valor real do dinheiro, mas naquela época, trabalhando com moedas de ouro ou de prata, não existia muito essa questão de inflação como a gente entende hoje. Então, um dinheiro que deveria ser pago por um serviço 10 anos atrás deveria valer a mesma coisa que hoje. Ok, né? Então, a moeda deveria ser isso, o dinheiro deveria ser isso, representar o real valor do trabalho, que sempre continua o mesmo, né? Só que existe o problema de que o dinheiro, como visto naquela época, no século XVIII, era as moedas de ouro, moeda de prata. E se achassem uma nova mina de ouro, uma nova mina de prata, teria mais ouro e mais prata, ou seja, o dinheiro valeria menos. Então esse dinheiro não poderia comportar exatamente o valor das mercadorias. Então, chegando a esse ponto, a gente trabalha e recebe em dinheiro. O nosso trabalho tem um valor e ele tem sempre o mesmo valor, porque é sempre o mesmo esforço. E quando a gente converte isso em dinheiro, ele deveria manter esse valor do trabalho. Só que, como Smith diz, tem até um exemplo que ele usa, que no século XVI, né, foi achada uma mina, foram descobertas algumas minas de ouro na América, e isso reduziu mais de 60% do valor da prata na Europa, né? Eles começaram a trazer muita prata da América para a Europa e fez com que o valor da prata não valesse nada. Ou seja, se você fala que em 10 anos atrás a sua hora de trabalho fosse 10 moedas, se você fosse 10 anos na frente, essa sua hora de trabalho também deveria valer 10 moedas. Só que se descobrissem uma mina de ouro ou uma mina de prata, como aconteceu aqui no exemplo que Smith usou, sua hora de trabalho não valeria mais 10 reais. Então você não poderia mais cobrar 10 reais porque a moeda se desvalorizou totalmente. Agora a gente entra num assunto muito complexo, como quase todos os que são abordados aqui de forma muito simples, que é o valor real da moeda, né? A moeda deve existir câmbio flutuante, câmbio fixo, a moeda deve ser lastreada pelo governo ou pelo Estado, como é hoje, ou ela deveria ser lastreada em alguma commodity, ou o dinheiro deveria ser igual ao Bitcoin, que não tem inflação. Assim, a gente vai gerar um outro assunto, que é coisa que eu também gosto, mas não é assunto para esse vídeo. Mas eu espero que você, com esses problemas que Smith conseguiu entender lá no século XVIII, mesmo com vários problemas que ele tem aqui, e sobre essa definição meio boa dele de entender que o valor das mercadorias está no valor trabalho, quando hoje a gente entende que não é. Na verdade, no próprio tempo dele, alguns economistas já desmentiam isso. A gente consegue pegar esses assuntos e falar, vou tentar entender o porquê que é isso, e aí a gente começa a estudar economia, né? Eu acho que muitas pessoas dizem que Smith é o pai da economia, não por ele ser o cara mais genial do mundo, mas porque ele foi um dos que primeiro abordaram esses assuntos que até hoje são debatidos, até hoje são complexos, controversos, existem muitas opiniões dentro da economia moderna ou dos economistas modernos, e que faz a gente continuar estudando cada vez mais essa ciência econômica que aparentemente é simples, mas que sim, é muito complexa se a gente conseguir colocar essas ideias num contexto macro e um contexto moderno, né, que é muito diferente do que ele estava tratando lá naquela época, onde a economia era muito mais simples e muito menor do que é hoje.
Bom, mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendido, podem clicar aqui no link na descrição ou no primeiro comentário para ir lá no nosso site e ver o resumo escrito também, que eu acho muito bacana. E se não, eu acho que seria ideal você comprar o livro físico ou adquirir ele em PDF para que você tenha um entendimento um pouco mais claro sobre a obra de Smith, tá bom? Mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E tchau, tchau!